No vídeo de hoje, vamos iniciar uma revisão sobre cristalografia, recuperando alguns conceitos básicos da física do estado sólido. É importante ressaltar que nosso objetivo central é estudar o comportamento dos elétrons em sólidos cristalinos. Por esse motivo, é recomendado que você conheça alguns conceitos de mecânica quântica. Assim, antes de avançar, é oportuno que você revise primeiro o comportamento dos elétrons em diferentes potenciais. Isso porque conceitos como quantização espacial da energia do elétron, efeito tunelamento, princípio da exclusão de Pauli, juntamente com os conceitos apresentados nesse módulo de cristalografia, nos ajudarão a generalizar o conceito de discretização de energia para um elétron em uma rede cristalina. Bem, nesse módulo, faremos uma breve revisão sobre rede de Bravais, célula de Wigner-Seitz, rede recíproca, espalhamento de Bragg, no caso, primeiramente para difração de raio-x. Em consequência, vamos estudar um pouco sobre a zona de Brillouin. E então falaremos do espalhamento de Bragg para o caso do elétron, quais são as consequências do que estudamos lá na difração de raio-x e o que se aplica para o elétron. E, por fim, falaremos um pouquinho aí sobre fônons e de sua importância, para a questão dos semicondutores. Na aula de hoje, trataremos da definição aí de rede de Bravais. Ok. Quais são os nossos objetivos na aula de hoje? Bem, é introduzir alguns conceitos básicos sobre cristal e rede cristalina, conceito de base, conceito de rede e rede de Bravais, vetor de translação. Bem, um cristal ideal é formado por um aglomerado idêntico de átomos que se repete infinitamente de maneira periódica, ok? Do ponto de vista prático, um cristal é um sólido cujos elementos ou partículas que o constituem está organizado regularmente num padrão bidimensional ou tridimensional, É um padrão bem definido, que se repete no espaço, formando uma estrutura com uma geometria característica, como, por exemplo, é o caso aí do grafeno, que possui aí uma estrutura hexagonal formada com partículas de carbono. Um outro exemplo muito comum, encontrado nos livros de estado sólido, é o cristal, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Vamos falar um pouquinho, então, sobre rede, base e estrutura cristalina. Nos cursos de cristalografia e de estado sólido, é muito comum descrever os cristais por meio de um conjunto de pontos distribuídos no espaço, certo? Então, uma rede é um conjunto de pontos distribuídos no espaço. Então, é um conceito bem básico e abstrato em matemática, mas não se preocupe, tá? Essas ideias, elas vêm simplesmente para facilitar a nossa vida, Nós vamos abstrair um pouco no início, mas esses resultados facilitarão lá na frente. Então, vamos apegar aí um pouco só o conceito. Então, de qualquer modo, o que é importante aqui? É que esse conjunto de pontos é chamado de rede. Além disso, cada ponto dessa rede pode ser formado por um único átomo ou por um grupo de átomos, o qual chamamos de base. A base é o grupo de átomos associado a cada ponto da rede. Cada base é idêntica à outra em composição. Em composição, no caso, do número de elétrons e o tipo de elementos que a constituem. Além disso, ela também deve ter o mesmo arranjo geométrico e orientação. Ok? Logo, a estrutura cristalina de um material é formada através da repetição do conjunto rede mais base. Por exemplo,
A grande maioria dos materiais comumente utilizados em engenharia, particularmente os metais, possui um arranjo geométrico de seus átomos bem definido, constituindo uma estrutura cristalina. Um conceito útil, né, que surge aí devido a essa periodicidade da estrutura cristalina é a rede de Bravais. Então, em poucas palavras, a rede de Bravais é um conjunto infinito de pontos discretos que são gerados por um conjunto também discreto de operação de translação. E essa operação de translação, ela é descrita no caso bidimensional por um vetor T, o qual estamos chamando pela letra T, que é a combinação linear de dois outros vetores da rede, que a gente constrói na rede. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ou, no caso 3D, uma combinação linear de três outros vetores da rede. Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, antes de prosseguir, é que esse vetor de translação T, em alguns livros, é chamado também pela letra R. E aí é só porque o pessoal já faz uma analogia com o vetor posição. E aí o R representaria a posição sobre a rede, como um vetor de posição, como lá nos livros de física básica. Tá? Então, só para você já saber que pode representar com a letra T, com a letra R, mas a ideia é a mesma, né? É de mapear os pontos da rede. E aí, os N's, e eu estou chamando de NI, esse é o N1, N2 e o N3, eles são escalares, então são números. E para a gente, no nosso estudo, eles vão ser números inteiros. Então, preste atenção nisso aí, tá bom? São números inteiros. Os vetores aí, né, o índice I, que representa 1, o 2, o 3, então A1, A2, A3, eles vão ser denominados de vetores primitivos, tá bom? E esses vetores, eles vão ligar dois pontos da rede. Então, a gente vai fazer uma escolha de uma origem. Então, você tem 1 milhão de pontos ali distribuído. E a gente vai escolher uma origem para iniciar e construir o nosso vetor. Tá certo? Por que primitivo? Então, porque é a nossa escolha inicial e a gente vai usar esses vetores para representar tudo. Então, a gente vai escolher uma origem e os vetores aí vão, a partir da origem, vai sair da origem a um ponto da rede. Então, a gente vai definir esses vetores. O que é importante é que esses vetores podem apontar em diferentes direções e eles não precisam ser mutuamente perpendiculares, certo? Mas, não confundam, eles devem ser linearmente independentes. Tranquilo, gente? Então, assim, não perde o foco, tá bom? Vamos tentar traduzir essa história toda aí em poucas linhas. Então, primeira coisa, o que significa lá a operação de translação? Então, basicamente, a operação de translação quer dizer que cada ponto da rede pode ser obtido lá pela equação 1.1 ou 1.2, vai depender do caso, se é bidimensional ou tridimensional. Resumindo, é isso. E, então, a rede, no final das contas, então, cada ponto dessa rede aí pode ser gerado pelos vetores primitivos que a gente está chamando aí, né? Que às vezes podem ser vetores unitários, né? Vai depender da sua escolha, como você construir. E aí é contigo. E por um conjunto de números inteiros NI. Então, no final das contas, é a definição da equação 1.1 e 1.2. Portanto, a rede pode ser gerada pelos vetores primitivos, né, que vão dar para a gente aquela equaçãozinha ali de translação. Beleza? Então, no final das contas, a gente tem que a rede de Bravais é um conjunto de pontos gerado pelo vetor de translação, para ficar mais fácil, tá bom? Vamos para um exemplo. Então, vamos considerar, tá, inicialmente, um conjunto de pontos distribuídos aí no espaço. Uma coisa importante que você deve observar é que preste atenção na tela e escolha um ponto, qualquer ponto que você quiser. E observe a configuração da rede ao entorno desse ponto. Beleza? Fez isso? Escolha um outro ponto agora também aleatório. E observe a configuração que você está vendo. Então, primeira coisa, uma rede ela é dita de Bravais se
quando você escolher qualquer ponto, em qualquer lugar da sua rede, a configuração para esse ponto sempre parece a mesma. Isso aí é uma questão importante, tá certo? E vamos tentar entender a questão agora do vetor de translação. Então, é o segundo ponto importante. Vamos, então, construir o nosso vetor. Então, como eu falei, pode ser aleatório. A gente vai criar um vetor primitivo A1 e um vetor primitivo A2, já que estamos no espaço bidimensional, e vamos colocá-los ele numa origem qualquer. Então, eu vou escolher um ponto aqui qualquer, inicialmente, né? Vocês podem brincar em casa com essa rede aí, que é mais simples, e vamos começar. Então, ó, suponha aí que nós temos, então, o nosso vetor de translação T, né, de A1 e A2, então vamos definir o nosso A1 e o nosso A2. Então, escolhi essa origem e esse vetor A1. Vou escolher um outro vetor, né, que vai ser o meu A2, dentro dessa rede, para eu tentar representar essa rede a partir desses dois vetores. Beleza? Então tá aí meu A2. O que a equação lá em cima está falando para a gente? Que o vetor de translação é a combinação linear de A1 com A2. Então, fazendo a combinação linear, a gente vai fazer utilizando a regra do paralelograma. Lembram lá? De cálculozinho vetorial, de álgebra linear. Então, toma o paralelograma, né? E a gente tem que a resultante é o nosso vetor de translação. Olha que legal. Então, perceba que a soma de A1 e A2 vai gerar um ponto que pertence à rede. Então, essa aqui é a lógica. Então, sempre que isso acontecer, vai ter que a gente conseguir reproduzir todos os pontos. Vamos fazer um teste aí mental. Então, por que o nosso A1 e o nosso A2 seriam, por exemplo, primitivos? Porque eu estou considerando, em princípio, para essa minha escolha, que N1 igual a 1, N2 igual a 1. Pronto, morreu. Então, vamos brincar um pouquinho. Vamos escolher dois pontos aí, ó. O ponto A e o ponto B. A gente quer reproduzir o ponto A e o ponto B a partir da minha escolha dos vetores primitivos, A1 e A2. Então, se você olhar para aquela equação, note que se você fizer, por exemplo, o N1 igual a 2 e mantiver o N2 igual a 1, a gente consegue, né, fazendo a soma, encontrar o ponto A. Tranquilo? De maneira semelhante, a gente pode encontrar o vetor B se a gente fizer, por exemplo, o N1 agora igual a 2 e o N2 igual a menos 1. E a gente consegue enxergar aí o ponto B. Então, se você brincar nesse cenário aí com os valores de N e N2, que você quiser, desde que seja inteiro, você vai perceber que você consegue encontrar qualquer ponto da rede. Tranquilo? Quando isso é verdade, a gente diz que esse conjunto de pontos que estão sendo gerados pelo meu vetor T, pelos meus vetores primitivos, eles constituem uma rede de Bragg. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Então vamos para mais um exemplozinho, simplesinho aí, ó. Vamos aproveitar essa rede. Construir um outro vetor A1, em origem qualquer. Um outro vetor A2. Construo o paralelograma, encontro o vetor de translação. Faço o mesmo exercício mental que a gente fez no caso 1. Então, vocês vão observar também que essa escolha de A1 e de A2 reproduz todos os vetores, todos os pontos da rede. Tranquilo? Mais um caso que dá certo. Olha lá, escolhi um vetor A1, um vetor A2, tomo lá a translação e a gente encontra lá mais um ponto da rede. Se a gente brincar com N1 e com N2 com essas minhas escolhas, vocês vão perceber que também é possível encontrar todos os pontos da rede. Então perceba, primeiro, que a escolha de A1 e de A2 é livre, né? Você pode escolher como você quiser, desde que satisfaça a condição de reproduzir todos os pontos da rede. Então, professor, tem algum caso que não dá certo? Vamos ver, vamos fazer um teste. Então, vamos pegar um caso que não dá certo. Então, vamos escolher A1 dessa maneira aí na tela. Beleza, escreveu A1. Vamos escolher um vetor A2 primitivo. E agora, vamos fazer a soma, né? A combinação linear desses dois vetores. Olha que bonitinho. Bacana, professor. Você falou que não dava certo, mas olha lá, ó. O vetor de translação levou para um ponto da rede. Mas, opa, peraí. Existe alguém ali que não consegue ser encontrado com essa escolha de A1 e A2, tá vendo? Então, esse ponto da rede
com essas escolhas de A1 e A2, eu não consigo reproduzir. Porque lembre-se que se eu suponho que esses dois vetores são primitivos, então se eu considerar que o N1 é igual a 1 e o N2 igual a 2, eu não vou conseguir chegar nesse ponto, porque o N tem que ser inteiro. Tranquilo? Então, gente, esse caso é proibido. Beleza? Então, simples assim, a rede de Bravais. Então, resumindo, logo, uma rede é de Bravais se a disposição dos pontos sempre parece a mesma quando vista de qualquer um dos pontos do espaço. Tranquilo? Primeira condição. Segunda condição, quando a rede é formada por um conjunto de pontos cujos vetores posição, a partir de uma origem qualquer situada nos pontos, são da forma, né, do operador de translação. Tranquilo, pessoal? Então, deixo aqui para vocês, tá, as referências básicas para montar esse slide. E é isso aí, pessoal.